Boa tarde, meu amado irmão em Cristo. Boa tarde, minha amada irmã em Cristo. O Senhor sempre formou uma base para a sociedade e participou dessa base quando, nascido de uma mulher virgem, veio a estar participando de uma família numerosa que tinha 4 irmãos e pelo menos 2 mulheres: Tiago, Simão, Judas, José. Não menciona o nome das irmãs, mas diz o texto que em Mateus 6 que ele tinha irmãs. Então Jesus nos mostra o valor de uma família, porque para cumprir a vontade de Deus ele poderia ter vindo de Maria e não ter tido Maria mais filho algum, não é mesmo? Mas Deus quis mostrar o valor da família e permitiu que Maria tivesse uma vida com José normal, tendo filhos e tendo filhas, para que entendêssemos o valor da família. Hoje, exatamente hoje, no mundo atual, a família está sendo atacada de diversas formas. E nós entendemos que estão querendo destruir a base da sociedade. Se a família for destruída, não haverá mais conceitos, não haverá mais a educação que os pais transmitem, e todos entenderão que não fazem parte de nada. Vê um filho adotivo. Ele vive a vida inteira como filho adotivo e respeita o seu pai, sua mãe, ama porque os recebeu como pai, como filho. E nessa relação ainda fica a vontade guardada no seu coração de conhecer os seus verdadeiros pais. O que é isso? O conceito família. O sangue que grita. Não é isso? Ele amará sempre os seus pais que o adotaram, mas vai querer saber em que família ele nasceu, que ele pertencia. Isso é mais forte do que qualquer coisa. Satanás sabe disso e por isso mesmo tenta destruir o conceito família. Nos dias atuais, onde o transgênico, né, até o milho eles já mudaram tantos alimentos, agora estão passando para o ser humano, que o ser humano agora é trans. Transformado é outra coisa que eu não sei o que é. Nós entendemos que a família é o alvo a ser atingido para ser destruído, desconstruído, acabar o conceito família. Jesus nasceu numa família e viveu nessa família com irmãos e irmãs. Como que eu sei disso? Ora, é como eu disse, Marcos 6. Vamos ler? E partindo dali chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo admiraram-se, dizendo: de onde vêm essas coisas? E que sabedoria é essa que lhe foi dada? Como se faz tais maravilhas por suas mãos? Porque ele curava, né? Libertava. Não é este o carpinteiro, filho de Maria? E irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Então esses de Nazaré conheciam o menino Jesus. Conhecia seus irmãos, até falou os nomes. Não falou o nome das irmãs, mas falou o nome dos irmãos. Então conheciam. Sabia que família ele pertencia. Como aquela família, aquele menino que eles viram crescer ali como filho de carpinteiro, trabalhando com o pai dele, sendo carpinteiro, de repente aparece essa sumidade toda, esse conhecimento todo,
essas palavras maravilhosas, esse poder que curava, que expulsava demônios? Quem era esse? Não era o mesmo que eles conheciam? Como de repente se transforma e se torna uma pessoa diferente? Então, amado, amada, entenda, o Senhor é Deus. E Ele faz as coisas tão certinha, mas tão certinha, que confunde a mente das pessoas. Poderia Jesus, no conceito firmado de família, não nascer numa família numerosa? Poderia? Não poderia. Apesar de ser o primeiro, vieram os outros para completar o que chamamos família, porque naquela época não tinha anticoncepcional. Os filhos vinham e nasciam. Toda a família tinha 6, 7, 8, 9, 10 filhos. E Jesus não destruiu esse conceito de família. Assim sendo, meu irmão, assim sendo, minha irmã, é notório que nós entendamos o mundo que estamos vivendo, a circunstância que estamos vivendo, porque não podemos deixar que a família seja destruída. Não. Esses conceitos novos que estão tentando se firmar no meio da nossa sociedade precisam ser banidos da sociedade. Porque se a família acabar, acaba no futuro o homem que teme a Deus, o bom caráter. Porque tudo vai ser lícito fazer. Se vierem lá com um ensinamento que será global e único, todos seguirão a mesma cartilha. Serão como zumbis ou robôs que seguem a cartilha dos seus governos, e se for um governo mundial, então vai seguir a cartilha dele. A última coisa que o diabo precisa destruir é família, é conceito família. E já nos dias de hoje vemos quantos ataques sofrem a família, o conceito família, a base da sociedade. Então acautelai-vos, porque precisamos ainda defender com todo vigor o conceito família. Não pode ser destruído o conceito pai é pai, mãe é mãe. Não pode haver na família 2 pais e 2 mães. Não pode ser destruído o genitor, a genitora. Precisamos conservar vivos as tradições que são passadas de geração em geração pelos pais que educam. E eles têm o direito de educar e precisam educar os seus filhos. Não pode deixar isso para uma escola, para o governo, como é nos países comunistas. Lá na China tudo é padronizado, até o ensino. Os pais não têm direito nem de dizer o que é certo e errado. Aí deles se disseram alguma coisa contrária ao que o governo chinês diz. E nós vamos implantar isso aqui? Nós vamos permitir que isso entre aqui? Não podemos, não devemos. Não é para a nossa vida, não é para os nossos filhos que amamos, não. Nós precisamos conservar a família. Porque o dia que a família morrer, vai virar Sodoma e Gomorra. Vai virar um lugar perdido. Porque a nossa âncora é a família. Sem essa âncora, nos perdemos no espaço vazio. Qualquer um pode dominar um ser humano que não tem o conceito de família firmado dentro de si. E nós precisamos conservar a família. A sociedade sem o conceito, sem a família, se desvincula, se desmembra, se torna uma coisa louca, uma coisa insana, uma coisa sem começo, sem meio e sem fim. Enquanto nós, seres humanos, habitarmos essa terra, precisamos estar sustentados por nossas famílias. Precisamos viver em família. Precisamos da família. Hoje estou falando da família porque o Senhor me convidou para falar sobre a família. Porque os ataques sobre a família, nos conceitos, na forma de pensar, que estão dizendo muitos aí que não, temos que mudar os conceitos de família, não é assim não.
o mundo está progredindo e agora as coisas não são assim não. São assim sim, ainda são assim sim. E espero que continue sendo por muitos e muitos anos. Que a gente continue sendo de família. Amém? Vamos prolongar muito não, porque a mensagem foi dada e eu espero que você entenda que sem família ninguém pode viver uma vida sã. Que a graça de Deus, o amor infinito de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com você, hoje, sempre e eternamente. Em o nome de Jesus. Amém.